Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo a respeito do estudo sobre Balaão, né? Vamos orar, né? Orar é muito bom. Senhor, aqui estou, Pai, diante de Ti, pedindo discernimento, orientação, perdão, misericórdia, Pai, pelos meus pecados. Fala, Senhor, ensina a Tua palavra. Que as minhas palavras possam tocar fundo no coração de muitos que ainda têm alguma dúvida, que ainda balançam, Pai, para que sejam fortalecidos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós fizemos um estudo de Efésios, né? Vimos que Paulo pregou para eles, e lá não havia, assim, tanta imoralidade como havia em Coríntios. Nós vimos também que João, Pedro, Judas falaram muito sobre Balaão, né? E João, quando ele tem a revelação e escreve a carta para o povo de Éfeso, ele faz uma observação muito importante, as palavras do Senhor, né? Que diz assim: mas há uma coisa, capítulo 2 de Apocalipse, verso 6, mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Essa prática dos nicolaítas, alguns historiadores eles colocam os nicolaítas como sendo seguidores de Nicolau. Nicolau seria um dos 7 primeiros diáconos escolhidos pela igreja. E ele havia, segundo os historiadores, liberado uma permissividade que não deveria ter sido liberada na igreja. Era uma seita herética inserida dentro da igreja por Nicolau, porque ele era membro da igreja, né? E ele introduziu um sistema de transigência com a comunidade pagã, uma permissividade que foi destruidora, inclusive, para a igreja, porque a igreja deixou de existir. Era uma prática onde eles permitiam uma libertinagem e uma imoralidade sexual e uma idolatria que não deveria existir dentro da igreja. Nos dias de hoje a gente vê muito isso, né? Uma idolatria ao dinheiro, né? Você só é abençoado se você for rico e tiver dinheiro. Tem algumas igrejas que falam isso, né? Se você tem um Fusquinha, você não é abençoado, mas se você tem uma Ferrari, você é abençoado. Mas também não foi só na igreja de Éfeso, não. Deus também falou sobre a mesma coisa através de Jesus para João, o anjo da igreja, quando ele escreveu a carta a Pérgamo, uma outra igreja de Pérgamo, que lá ele diz isso, no entanto, capítulo 2, verso 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Qual foi os ensinos de Balaão que a gente viu? Festa, bebida, comida, idolatria, porque comia dos alimentos sacrificados aos ídolos, e a imoralidade sexual, mulheres. A gente vê hoje em dia algumas práticas dentro da igreja que é muito semelhante a isso. E ele disse: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E a gente vê uma certa liberdade muito semelhante aos ensinos de Balaão em algumas igrejas. E nós também temos a carta que foi enviada para Tiatira. A igreja de Tiatira, que fala: no entanto, contra você tenho isto. É o capítulo 2, verso 18. Contra você tenho isto, lá em Apocalipse. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A gente vê isso acontecendo dentro da igreja. Lá em Éfeso, lá em Tiatira, lá em Pérgamo e hoje aqui
em algumas igrejas a gente vê estas mesmas práticas. Então, se nós formos ler a carta que Pedro escreveu, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ver que Pedro falou sobre isso com clareza. Né? Que ele fala assim, no capítulo 2, os falsos mestres, né? No passado surgiram falsos mestres, no passado, lá na época de Balaão, falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A condenação paira sobre eles. Está exatamente acontecendo isso daí. Muitos seguirão caminhos vergonhosos. Será difamado o caminho da verdade. A gente vê também que Pedro observa isso lá no verso 15 do mesmo capítulo 2, que ele diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, o dinheiro. Entendeu? Balaão fez tudo que Deus mandou, falando o que Deus mandou, mas por causa do dinheiro, ele ensinou a Balaque como destruir o povo. Né? Mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta, quando Deus colocou a mula para falar com ele. E a gente vê também que no verso 21, ele diz o seguinte, Pedro escreveu assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, aceitou Jesus, escapou dessas coisas, deveria abandonar essas práticas. Ele diz assim, por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontram-se novamente enredados e por elas dominados. Ou seja, a pessoa saiu daquilo dali e caiu novamente. Estão em pior estado que no princípio, porque agora eles sabem a verdade, mas não conseguem se livrar dessas práticas. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a volver-se na lama. Ou seja, você é limpo, liberto e volta a cometer as mesmas práticas, ignorando a presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Tem muitos por aí assim, muitos, né? E esse ensino de Balaão, festa, comida e bebida, que é comer comida sacrificada aos ídolos, né? A imoralidade sexual, essa sexualidade promíscua, adultério, não é verdade? Relacionamento, às vezes, até com mais de 5 pessoas numa mesma noite, numa mesma festa, não é verdade? É de qualquer um, é de quem quiser, nem sabe quem se engravida, nem sabe quem é o pai, porque foram tantos. Essa imoralidade não pode dentro da igreja. Essa bebedeira não pode dentro da igreja. O caminho certo do Senhor não abre brecha para essa permissividade pagã, porque isso desvia as pessoas do caminho da verdade. Não é isso? Então, Balaão, a gente precisa estudar com muito cuidado, porque as mesmas práticas estão aí nos dias de hoje. Proteja a sua família, toma conta dos seus filhos,
Entendeu? Não idolatre pastores, homens, nada disso. Não se deixe levar pelas festas, pelo oba-oba, pelo tudo pode, porque eu vou ser perdoado. Não façam isso. Vivam com dignidade. E se por um acaso forem difamados injustamente, não se vinguem, porque Deus se vingará por vocês. Olha o que aconteceu a Balaão. Todas aquelas pessoas foram mortas. Deus permite muitas vezes para que você seja testado na sua fé. Mantenha-se firme, focado. Só o Senhor, Jesus Cristo, a palavra, a Bíblia, leia a Bíblia, estude, faça uma investigação. Não fica falando da Bíblia só porque o outro falou, repetindo igual um papagaio, nem sabe o que está falando. Tem muitos fazendo isso. Não façam isso. Estudem, olhem, procurem ouvir Deus falar, peça a Deus para dar entendimento e discernimento. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, tenham um ótimo domingo. Beijo.